Este objeto pesa várias toneladas. Ele trabalha continuamente, por décadas, e você nunca pensou nele por um segundo sequer. E neste momento, ele está bombeando água na sua cidade, ou petróleo em algum lugar no subsolo, ou lama numa obra. Uma bomba industrial é o coração da infraestrutura que bate onde o homem já foi para casa há muito tempo. Mas como ela é criada? Onde começa esse monstro? A resposta começa onde você nem imaginaria. Num depósito sujo, com montanhas de sucata de metal enferrujada. E o caminho dessa sucata até a bomba pronta é uma verdadeira epopeia, com fogo, milhares de graus e precisão de centésimos de milímetro. Assista até o final. Há um momento que você definitivamente não espera ver. Tudo começa não num galpão brilhante, mas num depósito enorme, um pouco enferrujado, onde jazem montanhas de metal. O material principal para nossos futuros corações é o ferro fundido. Mas não o comum, e sim o especial, de alta resistência. Ele é trazido para cá na forma de lingotes enormes e pesados, esperando seu renascimento no fogo. Perto dali jaz a sucata, peças velhas, sobras de fundições anteriores. Tudo isso é matéria-prima. Um guindaste gigante com um enorme eletroímã, parecido com um disco voador, desce com um estrondo sobre essa pilha, agarra várias toneladas de metal e as leva para as mandíbulas do nosso primeiro monstro, o forno de indução. E agora, prepare-se para o calor. Um forno de indução é, na essência, um cadinho gigante cercado por potentes bobinas de cobre. Quando o guindaste despeja toneladas de metal frio lá dentro e o operador liga a corrente, acontece algo incrível. Um forte campo eletromagnético atravessa o metal e começa a aquecê-lo de dentro para fora. Sem fogo, sem fumaça. O metal começa a zumbir, a vermelhar, e em 1 ou 2 horas, toda essa massa se transforma em um lago fervente e ofuscante de ferro fundido líquido, com temperatura superior a 1400 graus Celsius. Neste fundido, como um chefe de cozinha, adicionam-se os temperos, elementos de liga para lhe conferir a resistência e a proteção contra a corrosão necessárias. Enquanto o metal derrete, em outra parte da fábrica, chamada de área de moldagem, acontece uma verdadeira arte. Aqui é criado o negativo da nossa futura bomba. A base é uma areia especial, muito fina, misturada com resinas. Primeiro, faz-se de madeira ou plástico um modelo exato da peça da bomba, por exemplo, de sua carcaça maciça, parecida com um caracol. Depois, esse modelo é coberto com areia em grandes caixas de metal, chamadas de caixas de moldagem. A areia é cuidadosamente compactada e endurece como pedra, repetindo exatamente cada curva do modelo. Em seguida, o molde é desmontado, o modelo é retirado e nos resta uma cavidade dentro do bloco de areia, a impressão perfeita da nossa peça. É um trabalho incrivelmente meticuloso, porque da qualidade desse molde depende a precisão da futura fundição. E então chega ao clímax. Uma enorme panela, cheia de milhares de quilos de fogo líquido e ofuscante, se aproxima lentamente do nosso molde de areia. Os fundidores em trajes refratários prateados, que parecem trajes espaciais, inclinam cuidadosamente a panela e, através de um buraco especial no molde, chamado de canal de alimentação, flui um jato potente de metal derretido. Essa visão é hipnotizante. Um rio de sol preenche a escuridão do molde, chia e solta feixes de faíscas. É preciso despejar tudo de forma rápida e uniforme para que não se formem bolhas de ar no interior. Quando o molde está cheio, ele é deixado para esfriar. E isso não leva horas, leva dias. A enorme massa de metal, escondida na areia, deve esfriar muito lentamente para evitar tensões internas. Alguns dias depois, quando tudo esfriou, chega o momento do nascimento. Com um estrondo e nuvens de poeira, o molde de areia é quebrado e nossa peça vem ao mundo, preta, bruta,
coberta com uma camada de areia endurecida e carepa. Ela ainda é feia, com sobras de metal projetando-se dos canais de alimentação. É apenas um produto semi-acabado que pesa várias toneladas. Primeiro, ela é enviada para uma câmara de jateamento de granalha, onde é bombardeada de todos os lados com milhões de minúsculas esferas de aço que arrancam toda a sujeira e lhe dão uma superfície limpa e fosca. Depois, os trabalhadores, com a ajuda de cortadores de plasma e lixadeiras, cortam todo o excesso. Agora, nossa peça fundida, limpa, mas ainda imprecisa, entra no reino da precisão, a oficina de usinagem mecânica. Aqui dominam máquinas gigantes com controle computadorizado. Um enorme guindaste coloca a carcaça da nossa bomba sobre a mesa de uma fresadora do tamanho de uma sala. E a máquina ganha vida. Uma fresa enorme, girando em velocidade alucinante, começa sua dança. Com chiados e rangidos, ela remove camada após camada, milímetro após milímetro, transformando a superfície bruta em algo perfeitamente liso. Ela corta os assentos para os rolamentos, flanges para os tubos, furos para as fixações. Tudo com precisão de centésimos de milímetro. É como o trabalho de um escultor, só que no lugar do formão há uma fresa, e no lugar do mármore, várias toneladas de ferro fundido. Enquanto a carcaça é usinada, em outras máquinas de aço inoxidável ou bronze, torneia-se a parte mais importante da bomba, o rotor ou impelidor. É uma peça complexa, com pás curvas, cuja forma é calculada com precisão aerodinâmica. É ele que fará o líquido girar e criará a pressão. Quando todas as peças estão fabricadas e passaram por um rigoroso controle de qualidade, começa a etapa final, a montagem. Não é mais uma oficina barulhenta, mas uma área limpa e bem iluminada, que parece um centro cirúrgico. Mecânicos experientes, como cirurgiões, começam a montar o nosso gigante. Na carcaça maciça, instalam-se o eixo, colocam-se rolamentos do tamanho de pratos, monta-se o rotor, colocam-se as vedações que não deixarão o líquido vazar. Cada parafuso é apertado com uma chave dinamométrica especial com uma força precisamente ajustada. Após a montagem, cada bomba é enviada para uma bancada de testes. Este é o seu exame de graduação. Ela é conectada aos tubos, preenchida com água e ligada. Dezenas de sensores durante várias horas registram todos os parâmetros: pressão, produtividade, vibração, temperatura dos rolamentos. Somente se todos os indicadores corresponderem perfeitamente aos de projeto, a bomba recebe seu certificado de qualidade. E o certificado de qualidade deste canal são as suas inscrições. Então aperte o botão inscrever-se e continuaremos em contacto. E o toque final, a pintura. A bomba pronta e testada é pintada em várias camadas com tinta epóxi durável, geralmente de cor azul ou vermelha brilhante. Não é por beleza. É uma carapaça espessa e confiável que a protegerá da corrosão por décadas. E assim, depois desse longo e complexo caminho, do metal fervendo no forno à camada final de tinta, esse coração de aço vem ao mundo. Ele está pronto para ir ao seu local de trabalho para, silenciosamente e invisível para todos, durante anos, bombear ininterruptamente água, petróleo ou lama, sendo uma parte imperceptível, mas absolutamente insubstituível do nosso mundo moderno. Minério comum ou combustível do futuro. Hoje vamos percorrer o caminho que transforma a pedra cinzenta sem graça em uma fonte de energia capaz de alimentar metrópoles inteiras por anos.
Olá a todos! Hoje eu arrastei vocês para uma das instalações mais restritas e tecnológicas que já vi. Aqui não gostam de barulho desnecessário, mas hoje fomos autorizados a espiar os bastidores da criação de varetas de urânio para usinas nucleares. Vocês com certeza já viram essas coisas nos filmes. Lá, elas geralmente brilham em verde brilhante e zumbem, mas na realidade, tudo parece muito mais complexo, limpo e, para ser sincero, muito mais interessante. Prontos para descobrir como as pessoas domam o átomo com a ajuda de centrífugas gigantes e fornos de cerâmica? Então, vamos lá! Tudo começa bem longe destas salas estéreis, nas profundezas do subsolo ou em minas a céu aberto. O minério de urânio, na aparência, não é nada demais. É apenas uma rocha cinza amarronzada, que faz o contador Geiger estalar um pouco mais alto que o granito comum. Para vocês entenderem o quão perdulários somos nesta etapa, para obter 1 quilo de combustível, precisamos cavar e processar milhares de quilos dessa rocha. O minério primeiro é levado para a usina de beneficiamento, onde é triturado em moinhos gigantes até virar areia fina. É um processo tão empoeirado e barulhento que parece que você está dentro de um aspirador de pó em funcionamento da altura de um prédio de 5 andares. Depois, essa areia é banhada com ácido sulfúrico. Sim, soa duro, mas é a única maneira de extrair o urânio da pedra. O resultado é um concentrado que no mundo é chamado de yellow cake. É um pó amarelo brilhante que lembra tempero de curry ou tinta de criança, mas eu não recomendaria de forma alguma provar o gosto dele. Já há muito urânio nesse pó, mas para o reator, ele ainda é tão útil quanto lenha molhada para uma fogueira. Aí começa o verdadeiro drama químico. Esse pó amarelo precisa ser transformado em gás. Sim, nós vamos enriquecer o gás. Isso se chama hexafluoreto de urânio. Em temperatura ambiente são cristais brancos, mas basta aquecê-los um pouco e eles se tornam voláteis. Por que tanta complicação? Porque apenas no estado gasoso podemos separar os isótopos. Vejam bem qual é o truque. Na natureza, existem 2 tipos principais de urânio. Preguiçoso e estável urânio-238, que é quase 100% do minério. E o outro, aquele energético 235, de que precisamos para a reação. Mas ele representa apenas 0,7% no metal natural. É como tentar encontrar uma uva passa doce em um saco de ervilhas secas. Para que o reator funcione, precisamos aumentar a concentração dessa uva passa para pelo menos 4 ou 5%. E aqui entramos no coração da fábrica, a sala de separação de isótopos. Aqui estão milhares, dezenas de milhares de colunas prateadas. São as centrífugas. Elas são tão finas e altas que lembram agulhas enormes. Cada coluna dessas gira em torno do seu eixo a uma velocidade de mais de 1.500 rotações por segundo. Só pensem nesse número. Se sua máquina de lavar resolvesse girar assim, ela simplesmente entraria em órbita de Marte pelo teto do banheiro. Dentro dessas colunas, o gás gira com tanta força que os átomos mais pesados do urânio preguiçoso voam para as paredes, e os átomos leves de que precisamos se acumulam no centro. É um trabalho de precisão incrível. O gás passa por milhares dessas máquinas em sequência, enriquecendo-se gota a gota aos poucos. São cascatas enormes, onde um erro de pressão de uma fração de % pode parar o trabalho de todo o galpão. Quando finalmente obtemos o gás com o teor necessário de urânio útil, ele precisa ser devolvido ao estado sólido. Mas desta vez não fazemos pó, e sim dióxido de urânio. São pequenos grânulos pretos, parecidos com café moído de elite. Esse pó é despejado em prensas especiais que, sob uma pressão absurda, formam pequenos cilindros. Eles são chamados de pastilhas de combustível. Cada pecinha dessas tem um diâmetro de cerca de 9 milímetros e uma altura de pouco mais de 1 centímetro. Depois, essas pastilhas são assadas em fornos especiais
a uma temperatura de mais de 1.700 graus Celsius. Isso as torna fortes como cerâmica. E agora, segurem-se nas cadeiras. A energia em uma pastilha minúscula dessas, pesando apenas 7 ou 8 gramas, é igual à energia da queima de 800 quilos de carvão, ou de 600 litros de petróleo, ou de 40 mil metros cúbicos de gás. Uma pequena pílula pode fornecer luz para o seu apartamento por vários anos. É de explodir a cabeça quando você está ao lado de uma bandeja com milhares dessas baterias. Mas não dá simplesmente para jogar as pastilhas no reator. Não vai sair energia, e sim um desastre. Elas precisam ser empacotadas. Para isso, usam-se tubos bem compridos de zircônio. É um metal especial que quase não impede os nêutrons de voar para lá e para cá, mas ao mesmo tempo é incrivelmente forte e não tem medo de corrosão na água fervente. O comprimento de um tubo desses é de 4 metros. Em cada tubo são empurradas cerca de 300 pastilhas. Depois, coloca-se uma mola potente por cima para que não fiquem batendo, e a tampa é soldada a laser. Agora isso se chama vareta de combustível. Cada haste dessas é verificada quanto à estanqueidade tão rigorosamente como se fosse uma peça de nave espacial voando para Alpha Centauri. Ela é lavada em banhos especiais, radiografada e testada com ultrassom para microfissuras. Se encontrarem até um pontinho, já era, vai para o descarte. Depois, essas hastes são montadas em grandes estruturas hexagonais. São chamadas de cassetes ou elementos combustíveis, assemblies. Uma estrutura dessas pode ter mais de 300 hastes, e toda essa geringonça pesa mais de 700 quilos. Esse já é o produto final. Um cassete desses custa como um carro de luxo muito caro, ou até mais, mas também trabalhará por muito mais tempo. Cada elemento combustível tem seu passaporte, seu número de série e um rigoroso histórico de produção. Você não pode simplesmente perder um troço desses no armazém. Quando esses cassetes finalmente chegam ao reator, começa o verdadeiro show de fissão de átomos. Eles emitem calor, esquentam a água vira vapor e o vapor gira a turbina. Sem fumaça, sem fuligem, apenas a energia pura da física. Cada cassete pode operar no reator de 4 a 6 anos. Depois disso, é retirado, deixado para esfriar em piscinas especiais e enviado para processamento ou armazenamento. A propósito, o urânio pode ser reutilizado. É como reciclar garrafas plásticas, só que em escalas muito mais épicas. Quando você sai de uma fábrica dessas, você se sente um pouco diferente. Você entende que por trás de cada chaleira ligada ou telefone carregado está esse trabalho colossal de milhares de pessoas que aprenderam a classificar átomos e assar bolos de energia com eles. É o caminho da simples pedra cinza até a energia pura que mantém nosso mundo à tona. Foi barulhento, quente e estéril ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado deste passeio no mundo das tecnologias nucleares. Cuidem-se e não esqueçam de apagar a luz, mesmo que ela tenha vindo de uma pastilha tão incrível.
Essa caçamba levanta toneladas de rocha de uma só vez. O peso de vários carros de passeio. Ela morde granito duro com a facilidade de quem morde areia e trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, em calor infernal e frio congelante. Não é apenas um pedaço de ferro, é o punho blindado de uma gigantesca escavadeira de mineração, o ápice do pensamento da engenharia, criado com um propósito: destruir e carregar. Hoje, amigos, vamos ao coração do inferno industrial, a fábrica onde, a partir de chapas planas e sem alma de aço, nascem esses monstros indestrutíveis. É a história de como fogo, pressão e precisão incrível transformam o metal em uma ferramenta capaz de mover montanhas. Tudo começa em um enorme depósito a céu aberto, onde jazem verdadeiras placas de aço. Esqueça a chapa de metal fina, o que está aqui é blindagem. Chapas de aço especial e resistente ao desgaste, como Hardox ou seus análogos, com 10 e às vezes 15 centímetros de espessura. Uma chapa dessas pode pesar mais de 10 toneladas. Não é apenas ferro, é uma liga complexa contendo manganês, que lhe confere uma dureza incrível, e cromo, que protege contra a corrosão. Esse aço tem uma propriedade única. Quanto mais batem nele, mais dura fica a sua superfície. Uma ponte rolante gigante com ímãs potentes pega uma chapa dessas e a solta com um estrondo na mesa de corte, que é o começo da nossa linha de montagem. E aí começa o primeiro show de fogo, o corte. Sobre a chapa paira um pórtico enorme, ao longo do qual se move com um chiado o cortador de plasma. Ele tem um bico de onde, sob enorme pressão, sai um jato de gás ionizado aquecido a uma temperatura de mais de 20.000 graus Celsius. É como um raio domado. O jato ofuscante entra com facilidade na espessura de 50 centímetros. Nota: mantida a tradução de 50 centímetros do original, embora no bloco anterior falasse de 10 a 15 centímetros, de aço, e começa a dança. Controlado por computador, ele corta da chapa plana, com precisão milimétrica, todos os componentes da futura caçamba. Paredes laterais, chamadas de bochechas, parede traseira curva, fundo e a maciça borda de corte frontal. O galpão se enche de zumbido, cheiro de ozônio e luz ofuscante, enquanto debaixo do cortador jorra uma fonte de metal derretido, que lembra fogos de artifício. Agora temos um conjunto de pedaços de blindagem planos, afiados como navalha. Mas a caçamba tem uma forma complexa e curva. Chega a hora da demonstração de força pura e silenciosa. As peças planas são enviadas para a prensa hidráulica. Não é um martelo que bate. É uma máquina gigante que livremente, mas com uma força inevitável de milhares de toneladas, desce seu punção. O guindaste posiciona a parede traseira plana e a prensa, pressionando-a contra uma matriz arredondada, lentamente, centímetro por centímetro, a dobra, dando a forma semicircular característica. O metal não quebra. Ele geme, estala, mas se submete a essa força colossal, mudando sua forma para sempre. Quando todas as peças receberam as dobras necessárias, começa a etapa mais crítica, que se assemelha ao trabalho de um cirurgião: a soldagem. Não é apenas unir pedaços, é a criação de um organismo monolítico e indestrutível. As peças são montadas juntas em um gabarito especial, como um gigantesco quebra-cabeça tridimensional, que as mantém na posição perfeitamente correta. E então, os soldadores entram em ação. É a verdadeira elite da fábrica. Vestidos em trajes e máscaras à prova de fogo, eles começam a unir essas placas grossas. Isso não é feito em uma única passagem. Para soldar 2 pedaços de aço de 50 centímetros, é preciso fazer dezenas de passagens, depositando metal camada por camada. Isso é chamado de soldagem multipasse. Cada costura é totalmente limpa da escória antes de aplicar a próxima. O arco queima com um brilho incrível e o metal derretido flui como lava, unindo para sempre partes separadas.
Após a conclusão, cada costura importante é verificada com ultrassom, para garantir a ausência de quaisquer rachaduras ocultas ou vazios. Mas uma parte específica da caçamba é o seu sorriso, os seus dentes. Eles não são compostos do mesmo aço que o corpo. Os dentes são elementos fundidos separados, fabricados de uma liga de manganês ainda mais forte. Eles têm uma forma complexa que lhes permite morder a rocha com facilidade e, ao mesmo tempo, se autoafiar durante o trabalho. Eles não são simplesmente soldados. Eles são fixados à maciça borda de corte fundida, usando um sistema especial de travas e pinos. Isso é feito para que, quando um dente quebrar ou se desgastar após centenas de horas de trabalho na pedreira, o operador da escavadeira possa tirar alguns pinos e substituí-lo ali mesmo em alguns minutos. Quando o corpo principal está montado, começam a pendurar blindagem adicional nele. Esse processo transforma uma caçamba simplesmente forte em um verdadeiro tanque. Nas paredes laterais, as bochechas, soldam-se placas de proteção adicionais. O fundo, que é o que mais sofre, é reforçado com tiras especiais resistentes ao desgaste, chamadas calcanhares. Todas as zonas críticas são cobertas com camadas extras de blindagem. Isso torna a caçamba ainda mais pesada, mas também muitas vezes mais durável. Após toda essa soldagem de nossa caçamba, ela é um todo único, mas dentro dela, como em um trabalhador cansado, acumularam-se enormes tensões internas. Se for deixada assim, pode rachar com um forte impacto. Por isso, espera o procedimento final de spa, o revenimento. Um guindaste gigante levanta cuidadosamente toda a caçamba de muitas toneladas e a coloca em um forno enorme. As portas se fecham e a temperatura lá dentro sobe lentamente para cerca de 600 graus Celsius. A caçamba descansa nesse calor por várias horas. Esse processo permite que a rede cristalina do metal relaxe e alivie todas as tensões, tornando toda a estrutura mais forte e resistente a impactos. Após o forno e o resfriamento livre, sobra tempo para trabalho de joalheiro. Na parte superior da caçamba, há orelhas especiais, olhais maciços, pelos quais ela será fixada ao braço da escavadeira. Os furos neles devem ser perfeitamente coaxiais e ter um diâmetro exato. Por isso, a caçamba é instalada em uma máquina mandriladora gigante. Uma fresa enorme, controlada por computador, com precisão de centésimos de milímetro, mandrila essas aberturas para o tamanho perfeito. E o toque final. A caçamba pronta, mas ainda coberta de carepa e marcas de solda, é enviada para a câmara de jateamento de granalha. Lá, de todos os lados, bombardeiam-na com milhões de minúsculas esferas de aço que arrancam toda a ferrugem e sujeira, criando uma superfície perfeitamente limpa e áspera. Depois, a pintam na vibrante cor da marca, amarelo, vermelho ou laranja. Essa tinta não é por beleza, é uma camada grossa e resistente que protege o metal da corrosão. E eis que depois dessa jornada longa, barulhenta e quente, esse monstro de aço nasce para o mundo. Ele é pesado, brutal e parece indestrutível. E está pronto para ir para a pedreira começar seu trabalho duro. Silenciosamente, dia após dia, mover montanhas. E vocês podem mover meu canal com sua inscrição e escrever um bom comentário.